Bom, quando a gente fala sobre reencarnação, uma coisa interessante algumas coisas a gente usa para explicar a reencarnação, né? A reencarnação tem alguma aplicação prática no nosso dia a dia? Ela serve para alguma coisa? Normalmente, as pessoas usam a reencarnação para explicar o passado, né? Você tem esse problema com seu marido, você tem esse problema com seu filho, é por causa da reencarnação. E a gente usa muito isso como explicação. Mas a reencarnação tem alguma aplicação no dia a dia? Serve para alguma coisa? Tá? Como a gente tem um tempo maior, vou pegar o tempo todo, em vez de fazer 2 assuntos, vamos falar sobre a reencarnação. Tem 2 aspectos. Uma das coisas que me intrigava muito são os meninos gênios. Você já viu os meninos gênios? Né? Menino de 6 anos que faz operações de matemática 19 dígitos mais rápido que o computador da NASA. Tem esse menino que é um neurocirurgião, né? Esse de 9 anos, era um neurocirurgião um indiano. E agora tem esse novo menino também, todos eles assim, fora de todas as tabelas. Então, quando você encontra um caso como esse, né, a pessoa pergunta, vem cá, esse menino nasceu assim, qual a causa de uma coisa dessas? Tá? Por exemplo, Kim Wang-wong. Kim Wang-wong, vocês não precisam acreditar em mim, entra no Google, São Google ajuda você. Aí você pesquisa o nome, aí você encontra. Kim Wang-wong é filho de orientais, pelo nome você já diz, mas os pais dele saíram do país de origem e o pai foi trabalhar num outro país. Então estava ele sozinho com a esposa nesse outro país e ela afastada da família com o bebê. Então ela estava com o bebê já há 1 mês, quando ela liga para o trabalho do marido desesperada, histérica, dizendo que o bebê estava falando com ela. Aí o pai achou que ela estava tendo uma crise de nervoso. Calma, não, fica calma. Aí os amigos em volta, o que houve? Não, ela disse que o bebê está falando com ela. Não, vai para casa, vai para casa. Vai lá ajudar. Ele saiu mais cedo, foi lá. Botou a mulher tomar banho, deitou ela, foi cuidar dos afazeres domésticos e cuidou do bebê. O bebê tinha 6 meses. E ele trocou o bebê, banhou, botou deitado, começou a brincar com o filho, né? Kim, coitada, sua mãe está nervosa, acontece. Ela disse que você falou com ela. Disse, não, pai, falei mesmo. Aos 6 meses, Kim Wang-wong começou a falar perfeitamente com seus pais. Com 1 ano ele já falava 4 idiomas. Aos 2 anos falava 7, com perfeição. Foi sabatinado por linguistas. Então, vários linguistas foram ao local para saber se ele realmente falava, se ele sabia o que estava falando, ou se ele só imitava como um papagaio, que acontece. E, durante essa entrevista, eram vários cientistas analisando, ele começou a chorar, a mãe entrou, levou ele para trocar a fralda. Porque ele sabia falar, mas ainda era um bebê. E qual a explicação para Kim Wang-wong? Então, quando a gente pergunta à plateia dessa, o que é que explica pessoas como Kim Wang-wong, ou Mozart, ou esses outros prodígios? E sempre tem alguém que levanta o braço e diz, a explicação disso é reencarnação. Aí eu pergunto, como é que a reencarnação explica isso? Aí sempre tem alguém que levanta o braço, não, é o seguinte, é que você estudou muita matemática na outra encarnação, aí nessa você nasce sabendo, não é isso? É ou não é? Pois é, quando alguém dizia isso para mim, quando eu era mais nova eu não perguntava, ficava quieta. Mas eu fui ficando mais velha, atrevida, eu perguntava, vem cá, então isso significa que na outra encarnação vocês não estudaram nada? Nada. E vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem falar português? Direitinho? Não, ninguém fala português aqui. Vocês falam português? Direitinho. Não, né? Não entende o que eu estou falando. Você fala português direito? Você entende o que eu estou dizendo? Então, na outra encarnação, se você nascer na Inglaterra, já vem bilíngue. Sim ou não? Não. Por que não? Mas por que o moleque lembra matemática, então, você não lembra português? Vocês estão entendendo? Porque é fácil, é porque estudou muita matemática. Vocês não estudam nada. Nenhum de vocês estudou nada na vida. Quem estudou alguma coisa? Levanta o braço. Na outra encarnação, você já vem sabendo isso.
Vocês sabem ler e escrever? Na outra encarnação já vem sabendo. Não, na outra vai analfabeto de novo. Então vocês estão fingindo, não sabem ler direito. É a primeira vez na encarnação que vocês aprendem a ler e escrever? Não é possível. Então na outra vocês já vêm sabendo ler e escrever? Não. Então a reencarnação não explica. Deu para entender? Porque se é a reencarnação, se você estuda bem, na outra já vem sabendo. Então muitas crianças já nasceriam alfabetizadas, não é? Mas normalmente a maioria nasce analfabeta de novo. Vocês não têm encarnação, vão nascer analfabetos de novo? Por quê? Por que vocês serão analfabetos e o moleque sabe matemática? E o outro sabe falar inglês, francês, alemão, sânscrito, etc. Então qual a explicação dos meninos gênios se não é reencarnação? Porque não é reencarnação. Então quer dizer, a única coisa que vocês já nascem sabendo é odiar alguém, porque isso é fatal, né? Quando você chega, eu odeio fulano, eu tenho encarnação. Então quer dizer, matemática que é bom, arquitetura, medicina, não. Mas raiva, vocês lembram. Sim, com força. Então quando você encontra alguém, estou loucamente apaixonada por 3 pessoas ao mesmo tempo, eu tenho encarnação. Encontrei meus 3 maridos assim de uma vez. Não seria melhor lembrar da matemática, de ler e escrever, arquitetura? Não é não? Agora, ódio, inimigo, amante, tudo você lembra. Ou seja, o que é que vocês estão trazendo da outra encarnação? Então, só estudar aparentemente não explica. Ou ninguém estuda, todo mundo está mentindo. Ou tem alguma outra explicação para isso, não é não? Pensem sobre isso. Se fosse só reencarnação para explicar, era para todo mundo aqui nascer alfabetizado. Pelo menos em 3 idiomas. Né? Que não tem aqui nem que foi índio, tupi-guarani. Vieram da Europa, então sabe inglês, francês, alemão, um monte de coisa. Já era para nascer sabendo tudo isso. Porque vocês falam com português e entendem perfeitamente bem. Ninguém tem que traduzir para vocês. Então não tem encarnação, é para ser bilíngue. Então, se não é bilíngue nem alfabetizado, então tem uma outra explicação. Isso sempre me intrigou muito, de onde saem esses gênios, etc. E aí eu li um trabalho de um neurologista que deu uma explicação que para mim realmente explicou melhor a coisa desses meninos gênios, tá? E não foi a reencarnação. O que é que explica então esses meninos gênios? Então a história dele é mais ou menos o seguinte: ele estava num asilo com uma namorada. A namorada tinha um parente num asilo. E ela foi visitar esse parente e ele ficou esperando no saguão enquanto ela ia resolver alguns problemas. E era um dia que tinha muito movimento, tinha vários parentes, e uma senhora que estava ali visitando um parente entrou em trabalho de parto. Começou a ter o filho no meio do saguão. Estourou a bolsa, foi uma gritaria, e ninguém sabia o que fazer. Ele estava pensando, será que eu me coloco aqui? Mas acontece muito com o médico, eu sou neurologista, será que eu lembro fazer um parto? Uma coisa assim, né? Nisso, uma senhora que ele já tinha visto, que estava sentada numa poltrona, se levantou e assumiu o controle e começou a resolver o problema do parto, tomar conta das coisas. E no que ela estava, durante o parto, chegaram os paramédicos, assumiram. Ela levantou-se, saiu e sentou na poltrona onde ela estava desde o início. Os paramédicos levavam a parturiente, o bebê, ele foi tudo. E aí ele foi cumprimentá-la. Ela foi muito corajosa, foi lá e assumiu, ainda bem, antes ela do que eu. Aí ele foi lá e cumprimentou, olha, eu queria te parabenizar, você assumiu o controle das coisas, falando assim, e ela olhando para ele sorrindo. Nisso uma enfermeira se aproxima dele e diz o seguinte: não adianta, ela não lembra o que aconteceu. Por que não? Ela tem Alzheimer avançado. Ela não lembra nada 15 minutos depois. Aí diz, não, você está enganado. Essa mulher não tem Alzheimer. Não tem mesmo. Eu sou neurologista. E essa mulher não tem Alzheimer. Eu vi ela fazendo um parto. Né? Então não pode ter Alzheimer. Não, ela tem Alzheimer. Ela está interna na nossa instituição já há algum tempo. Ela foi uma obstetra famosa, mas agora ela está na instituição já tem algum tempo. Ela está internada há 10 anos. O Alzheimer dela está muito avançado. Vocês erraram. Essa mulher não tem, ela pode ter outra coisa, mas Alzheimer ela não tem. Não pode ter. Porque olha só, o que o Alzheimer faz? Para quem não sabe, o Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro, não da mente. Não é a mente da pessoa que fica afetada.
É o cérebro. É uma doença que destrói partes do cérebro. E qual parte? Tá? Uma parte que guarda as memórias. O Alzheimer atinge o hipocampo. O hipocampo é o lugar onde a gente armazena as memórias. Então, quando ele começa a atacar, você começa a ter lapsos de memória presente. Então, você vai perdendo a memória do presente para o passado. É como se fossem camadas que você vai perdendo. E qual é o diagnóstico? O diagnóstico não é pelo sintoma, o diagnóstico acontece no exame, onde você pode ver as lesões. Então, não é um problema mental, daqui a pouco você vai lembrar, ou você vai melhorar. Mesmo que a gente arrume uma medicação que impeça o avanço da doença, o que você perdeu, perdeu, não vai voltar. Porque a parte do cérebro que guarda isso, desapareceu. Então, você tem doentes de Alzheimer que vão esquecendo. Primeiro, você perde a pós-graduação, doutorado. Aí você perde a universidade. Daqui a pouco você perde sua esposa, seus filhos. Aí pergunta da sua mãe, daqui a pouco você vai esquecendo. E tem alguns pacientes que esquecem o próprio nome. Não sabem mais usar garfo e faca. Eles têm que ser atendidos exatamente como uma criança é atendida. Por quê? Mas são pessoas relativamente saudáveis. Fisicamente, eles estão bem. Eles só não têm informação. Porque, não sei se vocês sabem, vocês aprenderam a usar garfo e faca, não aprenderam? Numa fase da vida, aprenderam a usar garfo e faca, aprenderam a ler, aprenderam a escrever, aprenderam a fazer tudo que vocês fazem. E se a memória fosse destruída? O que é que vocês saberiam realmente? Então, se a gente destrói a memória, tudo que vocês aprenderam deixa de existir. Só tinha um problema, tá? Ele não acreditou, porque se você tem Alzheimer, o que é que você não seria? Obstetra, certo? Então, uma pessoa que tem Alzheimer avançado como o daquela mulher, não poderia lembrar como fazer um parto. Que você não aprende a fazer parto em criança. Você aprende a fazer parto onde? Na universidade. Então, se ela não lembrava nada 15 minutos depois, com certeza ela não lembraria como fazer um parto. Só que ele viu ela fazer, tá? Então, ele foi atrás dos exames, porque ele achou que erraram o diagnóstico dela, que ela não tinha Alzheimer, devia ter algum outro problema. Muitas pessoas hoje confundem o que a gente chama de demência senil com Alzheimer, tá? Demência senil não é Alzheimer. A demência senil, dependendo de onde ela acontece, pode simular o Alzheimer. Mas, na verdade, a demência senil é falta de circulação no cérebro. Por isso, alguém com demência pode recuperar. Você toma remédio, você faz um tratamento e recupera a memória, recupera as coisas. Porque você não tinha Alzheimer. Deu para entender? Então, o Alzheimer não tem volta, tá? Quando já descobriram a causa do Alzheimer? Descobriram. Porém, se você já tem degeneração cerebral, o que você pode fazer é parar o avanço da doença, mas não vai poder voltar ao que tinha. Mas demência senil não. Se o seu problema é falta de circulação cerebral te dando esses sintomas, então sim, você pode recuperar com tratamento, com terapia, ok? Então ele achou que alguém errou o diagnóstico, estava dizendo que a mulher tinha Alzheimer e ela não tinha. Aí ele foi atrás dos exames. Quando ele viu os exames, ela estava com Alzheimer avançado. Na região do hipocampo, ela tinha buracos enormes. Então, ela realmente não tinha memória. Então, o que foi que ele viu? Porque ele viu ela fazer aquilo. Não foi alguém contando para ele. Tem uma coisa, aquilo chocou ele ficou abalado. Não era a área dele de atuação, mas ele ficou curioso. Então, ele foi pesquisar pacientes de Alzheimer. E ele descobriu uma coisa interessante. Tá? O nível do Alzheimer dela era muito grande. Tá? Tanto, lembra, 15 minutos depois, ela não lembrava mais as coisas, ou seja, estava muito avançado. Então, a lesão dela era assim. Ele descobriu que pacientes com a mesma lesão tinham comportamentos diferentes. Nem todo mundo esquecia como usar garfo e faca. Nem todo mundo desaprendia a falar. Haviam pacientes com Alzheimer grave, mas ainda falavam, ainda cumprimentavam, bom dia, boa noite, obrigado. Tinham hábitos de higiene, usavam
garfo e faca, tinham todas as características da pessoa funcional, só não lembrava o nome, detalhes assim. Mas tinham a mesma lesão. Enquanto o outro com a mesma lesão não sabia usar garfo e faca nem falar. Aquilo deixou ele intrigado, porque, peraí, se o Alzheimer destrói a memória, então o efeito deveria ser o quê? Igual em todo mundo. Porque você não aprendeu a falar, não aprendeu a usar garfo e faca, logo, se você perder a memória, o que você vai perder? Tudo isso. Por que nem todo mundo perde? Por que algumas pessoas com esse tipo de lesão não perdiam certas coisas? E o mais impressionante foi ele achar um paciente de Alzheimer tão avançado quanto daquela mulher, que havia sido um matemático famoso. O Alzheimer corroeu o cérebro, ele esqueceu que ele ganhou a medalha Fields, ele esqueceu tudo, esqueceu a mulher, esqueceu os filhos, esqueceu o próprio nome, mas ainda sabia matemática. Peraí, mas não pode. Então, ele não sabia o nome dele, não conversava, quando você botava uma equação, ele começava a fazer. Como pode? Porque para você resolver uma equação matemática, você não tem que saber alguma coisa? Você tem que saber multiplicar, você tem que saber somar, você tem que saber o básico. E se a sua memória foi destruída, você não pode fazer essas coisas. Ele ficou enlouquecido. Aí ele foi atrás de matemáticos, para estudar o cérebro do matemático na hora que ele está fazendo alguma coisa. Então, o que ele descobriu? Por exemplo, se eu pegar você, quem tem aqui o segundo grau? Levanta o braço. Vocês têm o diploma de segundo grau, tem? Bom, então todos vocês têm o diploma de segundo grau. Se eu fizer uma prova do Enem aqui agora, vocês passam? Então vocês só têm o diploma, mas não tem o segundo grau. É isso que significa. Porque se você tem o segundo grau, você tem ele quando? Então, se eu fizer uma prova de segundo grau e vocês não passarem, é porque vocês não têm o segundo grau. Só tem o diploma. Não é? Vamos lá, gente. O que é um diploma? É igual um brinco. Estão vendo esse brinco? Para que serve um brinco? Para enfeitar a orelha, só isso. Diploma não acompanhado do conhecimento é igual um brinco. Serve para enfeitar a parede. Você pendura. Aí diz assim, eu tenho um diploma de arquitetura da PUC. Você é arquiteto? Não. Mas o diploma é lindo, né? Olha só, tem até uns frisinhos assim. Vocês já viram o diploma da PUC? Lindo que é, tudo brilhoso. Mas vamos lá. Você realmente é arquiteto? Então, eu pergunto assim, você tem o segundo grau ou só o diploma? Ou quer dizer, não precisou nem esperar a outra encarnação para você esquecer já, né? Porque eu perguntei, você morre e vem analfabeto. Não, nem precisa esperar outra encarnação. Não é estranho? Vocês não atinaram que isso tem um significado? Por exemplo, eu pego o pessoal de medicina, pessoal médico, né? Eu não vou nem perguntar, levantar o médico, não precisa levantar o braço não, mas eu pego o médico e eu pedi para dar uma aula sobre a célula. Ah, eu não sei. Como assim você não sabe? Eu sou dermatologista, assim, não estudou célula. Não sabe nada. O outro era um generalista, trabalhava no outro CTI, mas não sabia mais bioquímica, nada, fisiologia, anatomia do abdômen. Não, mas eu trabalho em outra coisa. E esqueceu. Ou seja, você tem ou não tem um diploma de medicina? Eu até fiz uma brincadeira. Tem muito médico que eu conheço, tá? Que ele é um mecânico que acredita que é engenheiro. É, porque você com o hábito, você faz essas coisas. Mas quando se eu fizesse uma prova, eu não passava. Ou seja, você tem ou não tem diploma? Então, se não precisa esperar outra encarnação para saber, vamos ao que ele descobriu. Então, ele pegou o matemático e escaneou o cérebro para ver que áreas do cérebro estão ativas na hora que você está resolvendo um problema de matemática. E o que ele descobriu? O que a gente já esperava. Para você resolver um problema de matemática, você tem que acessar a sua memória. Então, você tem que lembrar quais são as regras
para você fazer isso, quais são as leis, que parte você faz primeiro, e tudo isso está onde? Na memória. Então, qualquer pessoa que fosse resolver um problema de matemática, teria que procurar o que ele aprendeu na escola de matemática, levantar aquelas coisas, ou seja, vocês todos que têm o diploma de segundo grau, se eu der uma equação de segundo grau, vocês sabem resolver? Mas aprendeu? Não, você colou, né? A resposta é você colou. Então, vocês aprenderam? Aprenderam. Faz parte do segundo grau. A não ser o pessoal que tem mais de 60 que fez o normal, que antigamente era separado, né? Científico do normal. Tudo bem, esse aí tem uma desculpa. Eu fiz o normal. Mas, teoricamente, você ia procurar. Bom, então ele foi pesquisar e normalmente todo mundo, para resolver um problema matemático, tem que pesquisar a memória, a não ser algumas exceções, que são menos de 10% da população. Essas pessoas não fazem assim. Quando ele escaneou o cérebro dessas pessoas, elas resolviam problemas matemáticos de maneira diferente. Elas não acessavam a memória, o cérebro inteiro delas se acendia. Era diferente. E aí ele foi estudar mais, ele percebeu que essa pessoa e aquele paciente de Alzheimer tinham alguma coisa em comum. A lesão do Alzheimer era a mesma para todo mundo. Por que tinham sintomas diferentes? Porque a memória não é igual para todo mundo. Tá? A memória normal que a gente conhece, que é a memória temporária, é aquela assim, olha, liga para esse telefone, 2256, aí você vai e liga. Uma semana depois, você podia ligar para aquele telefone? Que telefone? Aquele que eu te dei semana passada? Não lembro. Aí você vai explicar, não, essa é memória temporária, é que nem um computador que você liga, se não salvar, quando apaga, então o nome disso é memória temporária, memória volátil. Para você transformar uma memória temporária em permanente, o que você normalmente faz? Você começa, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, aí fica repetindo, Pedro, mas copia não sei quantas vezes, lembra? Para fichinha. Como é que você estudou para a prova, não é assim? Copiando. Aí você transforma a memória temporária em permanente. E é permanente? Não? Quais são os afluentes da margem direita do Amazonas? Pois é. Faz parte do currículo escolar até hoje. Então, não lembra. Mas algumas outras memórias, você não precisou repetir assim. Por exemplo, lembra o primeiro beijo na boca que você deu? Teve que repetir muitas vezes para poder lembrar? Você lembra, você beijou uma vez e lembra até hoje. Por que você lembra essa que você só fez uma vez e a outra que você repetiu não sei quantas vezes você não lembra? Aí tem um monte de técnica para você melhorar essa memória, esse desempenho, porém, ele estudando a maneira com que a memória se arquivava, descobriu que existe a memória temporária, existe a memória permanente. E essa memória permanente instantânea está muito ligada à emoção, entendeu? O dia que você quebrou a perna, uma dor intensa, o dia do seu casamento, essas coisas. Mas havia um outro tipo de memória, que ele chamou de memória relacional. Aí uma repórter que estava entrevistando ele fez a pergunta, mas o que seria essa memória relacional? Como é que eu posso explicar? A memória normal, ela usa um arquivo, é como se tivesse um arquivo com aquelas gavetas todas, tá? As coisas muito importantes você bota na gaveta de cima, as coisas menos importantes você bota na gaveta de baixo. E toda vez que você precisa acessar, você vai olhando as pastas. Algumas memórias estão na gaveta de cima, bem na frente. Outras estão na última gaveta, lá no fundo. Então você para e começa, peraí, deixa eu lembrar. Aí você vai, abre a gaveta, vai abrindo, aí vai procurando até que você acha. O Alzheimer faz o quê? Ele destrói o arquivo. É como se derramasse alguma coisa e as pastas vão desaparecendo. Só que começa a estragar as pastas de cima, até as últimas. E se você estragar o arquivo, o que acontece? Você não tem mais a informação. Certo. E a memória relacional? Essa não fica no arquivo. Como assim? É uma memória que não fica guardada no arquivo de memória. Como assim? Ela se incorpora à citoarquitetura cerebral. Ela não é um arquivo. Ela passa a fazer parte da estrutura do cérebro. Não entendi. Então vamos imaginar.
Quem não sabe dirigir, levanta o braço. Não sabe. Então vou ensinar, é fácil. Você tem uma chave, você liga o carro, ele faz aquele barulhão, aí tem 3 pedais embaixo. Então você tem o acelerador, a embreagem e o freio. Então como é que funciona? Você aperta a embreagem, aí tem uma alavanca que passa para a primeira. Aí você vai soltando a embreagem devagar, enquanto aperta o acelerador, o carro começa a andar. Depois que ele estiver andando, você aperta a embreagem e passa para a segunda. Aí o carro vai um pouco mais depressa. Se você quiser aumentar a velocidade, você aperta, passa para a terceira e continua andando. Se você quiser parar, você aperta a embreagem, põe em ponto morto e aperta o freio. Entendeu? Já sabe dirigir, né? Mas é assim ou não é? Muito bem. Mas digamos que você quisesse aprender a dirigir mesmo. Como é que seria? Você ia para uma autoescola, aí você ia fazer uma quantidade de aulas teóricas, onde ele ia explicar tudo isso com desenho, aquela coisa toda. Depois ele ia botar você no carro da autoescola e você ia começar, aperta a embreagem, passa para a primeira, aperta a embreagem, passa para a segunda. E você ia fazer, eu não sei quantas aulas, hoje são 12, 30, 15, né? Você ia fazer 15 aulas de direção e aí você estava apto a fazer uma prova. Aí você ia fazer a prova teórica e a prova prática. Se você passasse na prova, eles iam te dar um papel, que é a carteira de motorista. Esse papel diz que você sabe dirigir. Aí com esse papel, o seu pai te dá um carro novo e você vai passear de carro. Do lado está seu namorado e atrás tem 3 amigos. E você está fazendo seu primeiro passeio com seu carro novo e sua carteira de motorista nova. E você está passeando na cidade, aí o namorado fala qualquer coisa. Querida, não sei o que, cala a boca, estou dirigindo, agora aperta a embreagem. Aí ele fala, cala a boca, agora olha. É ou não é assim? Você vai andando assim, cala a boca, não fala comigo que estou dirigindo. Não, é ou não é? 10 anos depois, em vez do seu namorado, é seu marido que está do lado, e atrás, em vez de 3 amigos, são 3 crianças suas que você pegou na escola, meio-dia, elas estão com fome, desesperadas, estão gritando, estão brigando, está um engarrafamento, está um calor. E você está ali com aquelas crianças gritando, daqui a pouco um pega uma briga, você cala a boca, menina, quando você vê um caminhão, você freia. Você pensou alguma coisa? Não pensou nada, você nem está dirigindo, você está passageira. E freou. Por que você freou se você não está dirigindo? Vai que ajuda, né? Então, se um caminhão vier, você freia ou não freia? Não interessa em que banco você está, você freia. Você pensa, vai que ajuda a parar, né? Então, 10 anos depois, você precisa pensar para frear? Não. Por que você não pensa nada? Qual é o nome disso? Reflexo. Você, quando vê um caminhão, você automaticamente freia. Então, você precisou lembrar o que você tem que fazer nesse momento? Não. Então, você acessou a memória? Vou explicar um negócio incrível para você. Se você botar um paciente de Alzheimer no carro, ele não lembra o nome, não sabe usar garfo e faca, ele freia. Se ele aprender a dirigir, ele freia direitinho. Por quê? Mas a memória dele acabou? Acabou. Mas frear não some. Por que não? Porque o ato de frear não é uma informação na memória. O ato de frear faz parte do quê? Da memória muscular. Ele está no cérebro, como várias outras coisas que são o quê? Reflexos. Então ele descobriu que algumas coisas não são guardadas na memória como um arquivo. Elas se incorporam no cérebro e se transformam em automatismos cerebrais. Então, a pessoa, para usar isso, não precisa pensar nada. É um reflexo dela. Tudo bem, eu entendi o negócio do freio, mas matemática é matemática. Ou física, ou química, ou medicina, ou qualquer outra coisa que você incorpore à sua estrutura cerebral. Aí a repórter, mas espera aí, mas não entendi. Como é que você cria, então, a tal memória relacional? A melhor maneira de eu explicar isso é o seguinte. Quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Então, a diferença não é o que você aprendeu, ou quanta intensidade você pôs nos estudos, ou quanto tempo você levou fazendo isso.
A diferença é emocional. Quando você ama o que aprende, você incorpora isso à estrutura do seu cérebro. Traduzindo, quando você ama o que aprende, você incorpora isso ao perispírito. Porque o perispírito é informação. Quando você ama alguma coisa, você incorpora isso à sua estrutura espiritual e daí vai para as suas células. Então nunca desaparece. Mas normalmente a única coisa que você ama é o ódio que você sente por outra pessoa. Ou a vingança, ou a raiva. Isso você leva para outra encarnação. Agora, a matemática, para quê? Então, seu vizinho te ofendeu e você está pensando em vingança. Aí você tem um marido lindo e gostoso ao seu lado, querida, me dá um beijinho. Não, que eu vou me vingar. Então, em vez de pensar no seu marido gostoso, você fica pensando no seu vizinho, feio, barrigudo, careca, que te ofendeu. Faz sentido isso? Mas a gente não faz isso todo o tempo? Em vez de aproveitar as coisas boas, você fica presa onde? Na vingança, na ofensa. 10 anos atrás ele te ofendeu e até hoje você não esquece. Tem milhões de outras coisas que você poderia fazer ou pensar, mas você está onde? Preso. Por quê? Porque isso é a coisa mais importante para você. Lembra? Onde estiver seu tesouro, aí estará o quê? Seu coração. Então, qual a coisa mais importante para você? A vingança? É isso que você vai lembrar na tua encarnação. Qual a coisa mais importante para você? Vai lembrar da tua encarnação. Quando a coisa mais importante para você for medicina, noutra encarnação você já vem sabendo. Peraí, devagar. Como assim? Kim Wang, o molequinho Mozart, o outro que é cirurgião. Então, se você for reencarnar no mundo primitivo, você vai ser Hipócrates, Demócrito, Tales de Mileto, porque já está em você. Porque você não precisa lembrar como ser um matemático, você pensa como matemático, você sente como matemático, você até rota como matemático. Peraí, vocês não entenderam? Então vou explicar. Imagina que você está no churrasco. Está num churrasco e um amigo seu médico está no mesmo churrasco. Vocês já viram como é médico no churrasco, né? Sempre tem alguém que chega assim, vem cá, você podia ver um exame para mim? Vai falar que não é assim. É ou não é? Então você podia olhar isso? Aí ele no churrasco, olha, vou fazer o seguinte, a gente está no churrasco, aqui não é lugar, nem tem material. Olha só, amanhã você vai no meu consultório, eu vou te dar atendimento VIP, especial. Pode ser? Pode. No dia seguinte você vai lá no consultório dele e realmente ele te atende maravilhosamente. Ele é muito bom, titulado, um cara estudioso, te atende muito bem. Vocês entenderam isso? Não é tão difícil de entender, tá? É até melhor no consultório. Porque tem gente que precisa estar dentro do seu personagem, no lugar familiar, dentro de toda a estrutura para trabalhar melhor. Por quê? Porque ele precisa da sua zona de conforto. Fora da zona de conforto, não é a mesma coisa. E não serve só para medicina, direito, tudo. Quando você está com a sua roupa de advogado, já com, né, você incorpora o personagem e é mais fácil você lembrar as coisas que você precisa saber no ambiente. Tanto que as pessoas têm que ter um ambiente bem ordenado para trabalhar melhor. Agora, tem outro tipo de amigo que é diferente, né? Ele está ali no churrasco e alguém fala qualquer coisa. Você sabia que isso aqui é bom assim, assim, assim? Não, não sabia. Qualquer outra coisa, você sabia que isso é para isso assim, assim? Não sabia. Vem cá, você é médico? Sou médico. Não dá nem para notar. Primeiro, o cara não consegue falar de outra coisa. Tudo que você fala, ele começa a fazer uma associação. Né? Tem outra assim, você é advogado? Sou. Você até rota igual advogado. Nossa! Por quê? Porque ele não consegue não ser advogado. Não consegue não ser médico. Ele é médico 24 horas. Ele nunca sai do personagem. Sabe por quê? Porque não é um personagem. Quando ele está praticando a medicina, ou o direito, ou a matemática, ele não precisa lembrar do que aprendeu na faculdade. Ele sente, pensa, raciocina.
Ele tem até a resposta automática de um cirurgião, de um matemático, de um advogado, etc. Digamos que ele reencarna. É aquele que não precisa estudar. Ele fala, eu já sei. E já sei a resposta. Não, mas eu já sei o que vem. Ele sabe. Antes de acontecer, como é a coisa. Por quê? Porque isso está incorporado à estrutura cerebral. Quando ele reencarna, ele incorpora isso aonde? Ao cérebro. Então, eles têm as células da medicina, as células da matemática, ou as células da bondade, como diz o Chico Xavier. Ele incorporou a sua estrutura mental. Então, quando você ama o que aprende, isso fica para outra encarnação. Mas não se preocupe, fica até nessa mesmo. Se o Alzheimer comer seu cérebro, a matemática fica. Como fica o freio diante do caminhão. Como fica qualquer coisa que você amar loucamente, mesmo que seja o ódio. E aí, pensa bem, se o Alzheimer comeu sua pós-graduação, a morte come o cérebro todinho. O que é que sobra? Para você ter uma ideia, quando você está na escola, né, e não quer ir para a escola, diz, mãe, eu não quero ir para a escola, não quero aprender matemática. Não, você tem que ir. Se você não for para a escola, não vai ser ninguém nessa vida. Aí você vai. Por que você vai para a escola? Para ser alguém na vida. Por que você está estudando arquitetura? Para ser alguém na vida. Por que você está estudando para ser rico? Ou então para pegar mulher? Não importa. Um monte de coisa você faz. Com que objetivo? Então, a educação, hoje em dia, é um meio para atingir um fim. Eu estou estudando para ganhar dinheiro. Eu estou estudando para ganhar status social. Eu estou estudando para ser alguém. Eu estou estudando. E hoje em dia, até quando você vai escolher, o que está dando mais dinheiro? Não, vou fazer isso não, porque não está compensando. Tá? O mercado está saturado, não vou mais fazer isso. Ou seja, o que define o que você vai estudar não é o que você gosta, o que você sente, não. É quanto você vai ganhar em troca. Então as pessoas estudam para fazer prova. Estudam para fazer prova e passar. Aí depois que passa na prova, o que ela faz com o estudo? Esquece. Não precisa nem ter Alzheimer. No dia seguinte da prova, já acabou a prova, ela pode... Então é como se você encheu aqui, está tapando, faz a prova, solta, derrama tudo do outro lado. Um mês depois, não faz a prova de novo. E o pessoal, quando faz a prova de nossa, só deu um mês para me recuperar? Do quê? Do tanto que eu estudei. Agora tem que estudar de novo. É como se fosse condicionamento físico. E como teria que ser? Deixa eu fazer... Compara bem. Por que vocês escutam música? Vocês escutam música? Por quê? Por que você escuta música? Ela te dá mais dinheiro? Não. Ela te dá mais status? Por que você escuta música? Pois é, quando você estudar matemática pelo mesmo motivo, vai para outra encarnação. Por que você está estudando matemática? Ah, porque eu gosto. Como assim? Ninguém estuda matemática porque gosta. Ah, algumas pessoas sim. Mas ninguém faz isso porque gosta. Você sabe que isso não vai dar dinheiro, né? Não, eu quero estudar música. Música? Isso não dá dinheiro para ninguém. Né? Não, mas eu vou estudar assim mesmo. Por quê? Não, eu não vou estudar música porque eu ganho dinheiro. Eu vou estudar porque eu gosto de música. Não é não? Esses são os únicos que são corajosos, né? O cara morre pobre, mas... Peraí, então qual a vantagem de morrer pobre? Ué, lembra de Beethoven? Morreu pobre. Mozart morreu pobre. Toda essa galera que vocês cultuam morreu pobre. Mas não desistiram por quê? Porque meu negócio não é ganhar dinheiro. Meu negócio não é nem agradar os outros. Meu negócio é fazer o quê? Agradar a mim mesmo. Então ele vai estudar medicina, mesmo que não tem mais chance. Ele vai fazer o que gosta. Esse vai levar para onde? Para onde for. Porque vamos ao cientista que não era espírita, não era religião, não era nada. O que é memória relacional? É mais ou menos assim. Quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Aí vamos lá para o Livro dos Espíritos, né? Lembra? Não tem uma frase que diz assim, amai-vos ou instruí-vos? Não é?
O que está escrito então? É amai-vos? Ah, e tem diferença? Tem diferença? Qual é a diferença entre e ou? O que é amai-vos ou instruí-vos? Por isso que eu ouço as pessoas. O importante é o amor. Não é não? É amai-vos ou instruí-vos. Não importa, não precisa estudar não. O importante é o amor. Isso é amai-vos ou... Então instrução não é importante. O importante é amar. Então quando você ama muito seu filho, por exemplo, você ajuda ele a fazer o dever de casa. Até faz para ele ganhar uma boa nota. Porque você ama ele tanto que não quer que ele sofra. Por exemplo, então você ama tanto seu filho que não deixa ele trabalhar, você junta as cuecas sujas que ele larga, junta as coisas todas, ele come, larga o coxinho do lado assim, né? Aí você cata tudo, e para ele não sofrer, para não ficar traumatizado, não é não? Você limpa tudo que ele suja, você faz tudo para ele não sofrer. E aí depois ele te agradece, né? Não, por que não? Você fez o dever de casa, ele passou de ano e ele não fica agradecido? Por que não? Que bicho ingrato. Por que ele não fica agradecido? Por exemplo, você pega o seu bebê no colo, não deixa ele ficar no chão para não sujar. Você não lavou? Então carrega ele para todo lado. Não deixa ele engatinhar não, que vai sujar. Ele vai acabar lambendo terra, vai ser um nojo. Então você não deixa. Não é? E aí, o que acontece se ele nunca engatinhar? Ele vai ter um problema, né? Ele vai ter um transtorno psicomotor, porque engatinhar é importante para a psicomotricidade, né? Fazer o dever, aquelas linhazinhas que ele tem que seguir, também ajuda a psicomotricidade. Então, quando você faz o dever para ele, o que acontece? Ele não desenvolve. Quando chegar mais adiante, ele não aprende. Por quê? Porque o aprendizado é o quê? Desenvolvimento. Ou seja, quando você ama muito, mas não tem instrução, você erra barbaramente. Quando você não sabe o que está fazendo, você faz um maior estrago. E o pior de tudo é a justificativa. Mas era por amor. Sim, mas ferrou tudo. Porque seu amor não é suficiente se você não sabe o que está fazendo. Como, por exemplo, não, eu não vou dar vacina nos meus filhos para ele não ter... para ele não ficar autista. Por quê? Porque eu vi um cara que disse na internet que se você vacina as crianças, fica autista. Você é autista, com certeza, né? Sério. Você é autista? Quantas vacinas você tomou? Eu sei que quem tem mais da minha idade é vacinado de varíola. Você sabia quando viu o apocalipse zumbi só vai sobrar o Brasil? Sabia ou não? Você sabe o que é o apocalipse zumbi, né? A guerra bacteriológica. Quando estoura a guerra bacteriológica, a base da guerra bacteriológica é a varíola. Porque ela espalha rápido, né? E o Brasil, a população, tá? É imune à varíola. E o filho de alguém imune à varíola é parcialmente imune à varíola. As nossas crianças não são mais vacinadas de varíola. Então, o Brasil vai sobreviver. E o Brasil... Deixa eu contar um negócio muito incrível para vocês. E eu não aprendi no Brasil, eu aprendi isso na Inglaterra. Tá? Eu estava na Inglaterra e fui visitar lá o Projeto Genoma. E eu aprendi uma coisa incrível sobre o Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem já foi lá sabe, tem programa para surdo. No telefone tem atendimento para surdo, tem um monte de programa para surdo. Se você é surdo nos Estados Unidos, tem tudo para você. No Brasil, não tem. É porque o Brasil é subdesenvolvido. É porque o Brasil é pobre. Que o Brasil é ruim. Não, deixa eu explicar para vocês. Não tem surdo suficiente no Brasil para justificar esse investimento no programa. Sabia ou não? Não? 6% dos americanos são surdos. No Brasil é 0,3%. Não é legal? Não é? Sabe por quê? Porque no Brasil não tem surto de sarampo, não tem surto de rubéola, não tem surto de um monte de coisa. E você grávida de 3 meses não pega rubéola, nem sarampo, nem catapora, nem varíola, nem nada disso. E seu bebê não nasce surdo.
Nos Estados Unidos não tem obrigação em toda parte vacinar, então normalmente tem surto disso. E mulheres grávidas pegam e os filhos nascem surdos, entendeu? Porque a vacina deixou... Você prefere seu filho surdo ou autista? É porque, vamos lá, 80% da população brasileira é autista, não é? Não é 80%? Então, 80% da população não é autista? Não? Mas vocês sabem que todo mundo é vacinado, não sabe? Que se você não tiver vacina, não vai na creche, não vai na escola, não vai nada? E não é 80% autista? Não, mas não tem poliomielite, tem? Agora, se for na Índia, tem. Tá? Se você for em vários países, tem poliomielite. Você não tem poliomielite. Não? E não tem sequelas do sarampo e muito mais. Você sabe que o sarampo está voltando por causa da Venezuela, não é obrigatório. Então a gente está novamente tendo surto de sarampo. Há 10 anos a gente não tinha um caso de sarampo no Brasil, agora tem. E vai aumentar, porque tem um monte de gente agora que acha que não deve vacinar. Porque ela ama tanto seu filho, tanto que ela ouviu um cara na internet que ela nem conhece, que ouviu falar, que o cunhado disse, que o ciclano falou, que ela ouviu em algum lugar, que dá autismo. Então ela não vai vacinar, porque ela tem tanto amor para dar, aí não vai vacinar as crianças. Por que você está falando assim? É porque tem uns espíritos que falam, não, eu não vou vacinar por causa do autismo. Não vou nem falar de reencarnação. Você entendeu? Então, amai-vos ou instruí-vos faz um estrago. Porque quando você ama sem instrução, você erra brutalmente. E quando você é instruído sem amor, o que acontece? Não fica para outra encarnação. Então, por que você está aprendendo a escrever? Para ser alguém na vida. Vai nascer analfabeto. E vai nascer analfabeto e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando é que você não vai mais nascer analfabeto? Por que você está estudando? Porque eu gosto. Por que você está aprendendo a ler e escrever? Porque é lindo. Por que você está aprendendo a matemática? Porque é a linguagem que Deus usa para falar com a gente. Não sabia, não? É. Como é que Deus fala com você? Com a gravitação universal, né? Com aquela regra da energia, com todas aquelas leis, né? O tempo de ebulição, conservação da massa, as leis de Kepler, né? A lei de Newton. Tudo isso é o quê? Deus mostrando sua presença. Ah, mas peraí, meu professor de física disse que não existe Deus, que foi tudo aleatório, foi uma sorte o troço. E ele prova matematicamente que é tudo aleatório. Então vamos ver, tá? Eu vou pegar aqui uma bacia e vou botar aqui um monte de letrinha. Aí eu vou sacudir a letrinha e jogar assim. Qual a probabilidade de eu jogando as letrinhas sair um poema de Castro Alves? Existe a probabilidade de eu sacudindo sair um poema de Castro Alves? Existe. É muito pequena, mas existe. Sabia? Então eles dizem que a probabilidade do universo ser como é, foi um jogo de dados. Você jogou os dados, deu sorte, saiu o universo assim. Porque essa probabilidade existe. Ela é pequena, mas ela existe. Mas vamos lá. Qual a probabilidade de eu sacudir a bacia, jogar, sair um poema de Castro Alves, eu recolher as letrinhas, sacudir, jogar e sair uma crítica ao poema anterior? Qual? Não existe. Isso é um paradoxo. Sabe por quê? Porque na primeira foi sorte. Mas uma crítica a um poema não é sorte. Não é intencional? Então você está criticando uma coisa que existe. Então você teve intenção. Então uma coisa intencional não pode ser produto de um processo aleatório. Então essa probabilidade é impossível. E nós somos a prova que é. Porque a gente não está criticando o universo? A gente não está criticando a existência? A gente não está avaliando tudo isso? Você não está independente, de maneira independente, criticando a natureza das coisas? É ou não é independente?
Então, você está criticando o poema anterior. Então é sorte? Não, eu estou fazendo isso aleatoriamente, não intencionalmente. Na verdade, eu não sei o que estou fazendo. Na verdade, é o destino, é o horóscopo. Eu estou fazendo porque está uma conjunção astrológica que disse que eu vou fazer isso. Não é? Não. Você tem livre-arbítrio ou não tem? Então, se você tem livre-arbítrio, então é intencional. Lembram? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A causa primária de todas as coisas, na verdade, é o logos grego. Os gregos, quando estudavam, por que isso? Por quê? Eles achavam que tinha um porquê final, que era a razão por trás de tudo. Então, a razão por trás de tudo é Deus. Mas eles ficavam questionando, essa razão por trás de tudo é intencional ou não? Se é intencional, então é inteligente. Se é inteligente, fez de propósito. Se fez de propósito, toda a vida tem sentido. Deu para entender? Então, as coisas têm um propósito, têm uma razão de ser, porque elas foram pensadas. Vamos lá, essa hipótese é uma hipótese matemática, é o paradoxo da origem. E quem criou essa proposta matemática foi o cara responsável pela estatística do projeto Genoma. Como foi? Esse cara é um grande matemático, um grande estatístico, e ele se juntou ao projeto Genoma, que é aquele que faz a análise do DNA. Lembram dos genes humanos? Ele, quando entrou no projeto, ele era ateu. Ele era ateu e materialista. Quando o projeto terminou, ele se auto-apresentou: eu sou deísta. Eu acredito numa inteligência superior que planejou tudo o que existe. Aí os repórteres falaram, o cara era absolutamente ateu. E agora não era mais? Principalmente depois do projeto genômico, o povo resolvia isso. Aí disse assim, porque é impossível. Como assim? Pensa nisso. Tira um fio do seu cabelo. Quantas células tem? Pega uma célula. Quantas coisas tem na célula? Pega o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula pega a cromatina. Dentro da cromatina pega o DNA. Dentro do DNA, pega os nucleotídeos. Tira a informação repetida. E sabe o que é que você tem? Se você pegar a informação contida dentro do DNA, que está dentro da cromatina, que está dentro do núcleo, que está dentro da célula, que faz parte do seu cabelo, e transformar em papel, linguagem de papel, então você vai botar cada letrinha do DNA em tipo 8, aquele menorzinho do computador. Sabe quanta informação vai dar? 163 volumes, com 1.200 páginas cada um, tipo 8, escrito de um lado e do outro. Essa é a informação que está dentro de uma célula, dentro do seu cabelo, no núcleo, na cromatina, no DNA, dentro dele. E todas as suas células têm essa informação. E foi tudo sorte. Pura sorte que você teve. Ou azar, né? Para algumas pessoas. Ele disse, não é possível. É preciso demais para ser aleatório. Então, vindo de um matemático ateu, altamente especializado, quem sou eu para discordar? Até porque eu já pensava a respeito que não fazia muito sentido. Então, a reencarnação é mais do que a gente pensou. E a gente pode resolver agora. Então agora, muitos de vocês são adultos já, né? Não precisa provar nada para ninguém. Você podia agora tirar o 2º grau para valer. Não. Você já está aposentado, tem internet. Você pode aprender matemática em Harvard. Lembra que eu falei ontem, né? Você pode aprender tudo de novo. Só que dessa vez, faz para outra encarnação. Eu quero estudar... peraí, não está de brincadeira. Então, eu vou contar a experiência que minha mãe viveu. Minha mãe é médium, né? E ela trabalha com tratamento espiritual, essas coisas, e ela faz palestras também. E ela estava fazendo palestra na cidade, e alguém falou para ela que uma senhora, né? Vocês não falaram do fundador? Uma senhora idosa, que foi a fundadora do centro principal da cidade, uma pessoa muito conhecida, muito requisitada, caiu, está 92 anos, caiu e quebrou o fêmur. Vocês sabem como é sério, né?
E ela estava internada. E eles perguntaram se minha mãe não iria visitá-la no hospital, para conversar com ela, porque ela... Minha mãe concordou. Aí terminou e fomos lá visitar a senhora. Chegou e ela estava muito alegre, uma senhora bonitinha, nem parecia que tinha 90, parecia o Divaldo. Assim, falante. Ai, que bom que você veio, toda alegre, na cama. Aí a visita estava avançada, eu dizia, olha, gente, olha, sinto muito, mas agora vocês têm que ir, porque vai começar a minha aula de violino. Aí todo mundo, nossa, a gente não sabia que você tocava violino. Não, não toco, é minha segunda aula. Aí todo mundo olha para ela, novinho. Estou vendo a cara de vocês. Você não acredita em reencarnação, não? Eu sempre quis tocar violino, tive a paixão, mas nunca tive tempo. Minha vida foi difícil, trabalhei na roça e tudo. Agora estou na cama, não tenho como sair. Eu quero começar agora, que na outra encarnação já quero vir com a tendência. Isso é reencarnacionista. Entendeu? Pensa nisso. Então você agora tem a liberdade de fazer o que quiser, não precisa provar, já tem tudo. Por que você não tira o segundo grau para a próxima encarnação? Está entendendo? Ah, mas não gosto do segundo grau. Então escolha uma coisa que você goste. Escolha por amor. Alguma coisa que traga contentamento, que te dê alegria. Fora a raiva e a vingança. Escolha uma coisa bacana, entendeu? E se apaixone loucamente por isso, para você levar para outra encarnação. Vamos fazer alguma coisa prática com a encarnação. E não ficar usando a encarnação para justificar as coisas erradas que você faz. Não é. Como exemplo, eu vi um orador recentemente, né? Chegou para a esposa, querida, meu karma com você acabou. Tá? Tchau, benção, te amo muito, mas acabou meu karma com você. Eu tenho mais 3 karmas para resolver. Tchau. E foi para outra cidade resolver o karma dele com outra mulher. E já foi pensando nas próximas, né? Porque ele falou que tinha outros karmas. Então, quer dizer, ele devia ter mais de um karma ao mesmo tempo. E essa é a explicação hoje em dia, karma. No passado era sem vergonhice, mas as coisas mudam. E hoje usa a reencarnação para justificar, não é não? Justificar o quê? Agora eu vou fazer uma coisa dura, terrível, selvagem. Vou explicar o que é adultério. Quem é adúltero é mentiroso, desonesto, infiel e desleal. Não, mas todo mundo faz. Não, eu não faço. Vou explicar por quê, né? Quando você casa com alguém, você sabe o que é um contrato? Aquele papel com aquelas letrinhas que você não leu, por exemplo? No final, você não assina? Então, um casamento é um contrato entre duas partes, que pressupõe um compromisso. Bom, compromisso é mútua adequação das demandas. E nesse contrato que você assinou, pressupõe algumas coisas, tá? Lealdade, fidelidade, não são sinônimos. Lealdade é uma coisa, fidelidade é outra. Deixa eu explicar o que é lealdade. Lealdade é o seguinte: empenho minha lealdade ao rei da França. O que significa? Se o rei da França precisar de mim, precisar de ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Toda vez que ele precisar, eu estarei lá. Então, o casamento é um compromisso de lealdade. Então, quando o cônjuge precisa de ajuda, o que acontece? Lembra? Tinha até aqueles votos antigos, ninguém faz mais. Ah, não, isso está muito retrógrado. Até que a morte nos separe, ajudar na doença, na pobreza, lembra? Agora o pessoal nem faz o voto não, porque já sabe. Olha, adianta, irmão, se ficar pobre, tchau. Se ficar velho, também. Então, o nosso contrato tem prazo de validade. Tá? A validade é o seguinte: enquanto sua cintura tiver tanto, está válido. Não é assim? Na verdade, o povo nem está mais fazendo isso, para não ser hipócrita. Normalmente, os jovens fazem assim: vem cá, vamos morar junto? Deixa eu traduzir essa modernidade. Deixa eu fazer um test drive em você para ver se você presta. Porque você tem que fazer, né? Você vai comprar um carro. Você tem que saber se presta, os amortecedores, se o negócio é bom, se dirige bem. Então, hoje, você faz o test drive. Entendeu? Para ver se presta. Não é isso que é?
Então, o casamento é lealdade. O que é fidelidade? Não é a mesma coisa que lealdade. Então, empenhe minha lealdade ao rei da França. Então, se o rei da França precisar, eu ajudo. Mas se o rei da Inglaterra me chamar, vem cá, você podia me ajudar? Posso ajudar. Porque lealdade é o quê? Me dispõe a ajudar qualquer um, né? Ou quem pagar. Agora, fidelidade não. Empenho minha fidelidade ao rei da França. Sabe o que significa? Só o rei da França. Qualquer rei pode chamar? Não, é o rei da França. Então, eu não sei se ainda é assim, né? Mas um contrato de casamento pressupõe lealdade e fidelidade, não é isso? Ok. Então, você assinou o contrato espontaneamente. Não é isso que é um contrato? Bom, mas e se eu não gostar? Você tem o direito de quebrar o contrato, que sabe como chama? Divórcio. Tem ou não tem o direito de divórcio? Não, gostou, me sinto lesado, eu quero terminar. Aí perguntaram a Jesus, Senhor, é lícito o divórcio? O que ele respondeu? Sim, você pode se divorciar. Jesus disse que pode se divorciar, tá? Eu sei que, mas a igreja disse que não pode, mas Jesus, que é o chefe, disse que pode, então pode. Lembra Jesus? Teoricamente, Jesus não é o chefe lá? Então, perguntaram a Jesus, Senhor, é lícito o divórcio? O que ele respondeu? Sim, o divórcio, não o adultério. Então, o que é o divórcio? Não quero ter contrato, quero terminar o contrato. Aí você termina o contrato e você é o quê? Livre para fazer o que quiser com quem quiser. Ou seja, então se você encontrar outras pessoas, não é desonesto, não é mentiroso, não é fiel, nem desleal. Você pode fazer o que quiser. O nome disso é divórcio. Entendeu? Agora, quando você está sob contrato e trai, o que você está afirmando? Minha palavra não vale nada. Não sou uma pessoa honesta. Eu minto e minto com a cara lavada. Sou mentiroso, desonesto, desleal e infiel. Você emprestaria dinheiro para essa criatura? Eu não emprestava. Porque vou te pagar, mente na cara. Você está entendendo o que significa o adultério? Significa isso. E é eufemismo. Não, eu sou muito honesto. A não ser quando sob contrato. Aí as coisas mudam. Porque é hipocrisia. Aí, quer ver uma outra hipocrisia também? É quando as pessoas julgam, não, ela está pagando um karma de outra encarnação. Como assim? Que karma? Não, é que no século XIII ela traiu o marido, cometeu adultério e está pagando hoje. E você tem até livros falando sobre esse karma pesado. Toda vez que eu pego um livro com esse karma, eu fico um pouco tensa. Vou explicar, né? Vamos ver se vocês entendem como eu entendo. Você está em 1720 e foi no porto, nos Estados Unidos, e num navio negreiro comprou 3 escravas para o seu uso. Pagou em dinheiro e você recebeu um recibo de compra e venda. E nesse recibo está escrito, fulano pagou tantos dólares pelos seguintes escravos. Aí descreve lá. Aí ele vai para a fazenda e leva os escravos dele. 3 escravas. Ele bota 2 para trabalhar na lavoura e uma ele bota para ser escrava doméstica e também ser sua escrava sexual. Porque se ele é o dono, ele pode usar como? Como quiser. E ninguém tem nada com isso. Então, ele coloca ela como escrava sexual. Essa escrava se apaixona por outro escravo e resolve fugir com ele. Os 2 fogem. Enquanto eles estão fugindo, eles pedem ajuda para você. A pergunta que eu vou fazer, você ajuda? Por quê? Por que você ajuda? Por quê? Eu concordo. Ela está dizendo assim, porque ela está fazendo coisa contra a vontade, isso é injusto, né? Então você ajuda. Vocês ajudam? Por quê? Porque é errada a escravidão, porque ela está contra a vontade, que ela tem o direito de amar quem ela quiser. Não é isso que vocês estão... Então, ela tem o direito de fugir para ser feliz? Porque ninguém pode ser escravo de ninguém? Vocês acham que ela cometeu um karma? Um erro? Vai pagar na outra encarnação?
Que ela devia ter ficado com o dono original? Não, ela tem o direito de fugir. Tem o direito de fugir e ser feliz. Vocês acham isso moralmente válido? Beleza, concordo com vocês. Eu também ajudava. Então, vamos ver a seguinte circunstância. Você está no século XIII, na Holanda. E tem lá um senhor de terras, tem um castelo, e está enfrentando a invasão de uns bárbaros lá. E ele tem um vizinho dele, os dois se juntaram para enfrentar essas coisas. E, comumente, eles se ajudam. E um dia, ele sabe o que mais? A gente podia juntar tudo, né? Junta os castelos, o exército, que tal? É uma boa ideia, a gente podia juntar. Pode juntar. Eu tenho uma filha de 13 anos, da idade de casar. Você casa com ela e eu, gente, deixo todo o papel acertado e os seus herdeiros vão ficar com tudo. Não é uma boa ideia? Isso é uma boa ideia. Aí ele faz o contrato de casamento, os dois assinam, né? E a filha dele, de 13 anos, vai casar com o vizinho de 56. Porque é assim que funciona, né? Vem cá, aí ela vai, aí vem o padre, e ela é casada dentro da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, recebe os sacramentos, e ela tem lembra o papel que eles tem um papel que chama-se certidão de casamento, e ela está oficialmente casada. Aí ela vai morar no castelo do seu marido, e lá tem um capitão da guarda de 22 anos, lindo e garboso. Muito charmoso. Ela olhou para ele, olhou para ela, e foi aquela paixão, e eles resolvem fugir. Aí eles fogem juntos. E aí, segundo alguns, ela vai pagar um karma noutra encarnação, porque ela fugiu com um amante. Ela era casada, cometeu adultério e fugiu com o amante. E isso é errado, não é? Muito errado. Vai pagar noutra encarnação. Qual a diferença entre a escrava que foi comprada no porto e essa menina de 13 anos que casou com um cara de 56 e ninguém perguntou nada? Ah, então se ela fugir com um amante, se a escrava fugir, o cara dono vai atrás de você. Aqui, eu tenho um recibo de compra e venda, devolve minha escrava. Eu tenho um papel que prova que é minha. Você devolve? Não, porque é injusto, né? Mas o outro fala, aqui, eu quero minha mulher de volta, eu tenho uma certidão de casamento, essa mulher é minha. Inclusive, eu paguei. E aí você diz para ela que ela tem que fazer o quê? Qual a diferença? Vem cá, essa menina cometeu adultério? Para cometer adultério, filho, você precisa casar primeiro. E o que eu expliquei que era o casamento? Não é um contrato entre... Se foi só uma parte, então não é um contrato entre duas partes. É um recibo de compra e venda. Então, para ser casamento, o que acontece? Duas pessoas têm que concordar. Então, o adultério só acontece quando você primeiro casa. Então, uma mulher do Afeganistão, quando ela foge, ela cometeu adultério? Não. Entenderam a diferença? Por quê? Porque se você não tem opção, se você não foi consultado, não é casamento. É o quê? Escravidão. Vocês estão entendendo a diferença? Então, toda vez, o nome disso é eufemismo. É quando você pega uma situação, porque está escrito escrava, é moralmente inválido. Se está escrito casamento, não é moralmente válido. Hoje, sim, o adultério é um crime. Por quê? Porque casou porque quis, também tem o direito de se divorciar se quiser. Entenderam? Agora, no século XIII, você tinha opção? Não. Entenderam o karma da encarnação? Ou não? O nome disso é hipocrisia. São dois pesos e... Então, gente, todos os conceitos, eles têm que ser avaliados dentro de uma ótica, de uma ética também única. Você não pode ter parâmetros diferentes para as situações, porque senão não faz sentido. Então, você está pagando o karma de outra encarnação. Por quê? Quando você, no século XIII, você fugiu do seu marido. É mesmo, é? Ok, eu ajudava também. Perceberam?
Bom, gente, vamos dar um intervalinho para vocês respirarem e a gente volta.